Olá, bom dia a todos. Pedro, você Bom escuta dia. bem? Como que tá o som? Tá tudo bem? Escuto bem. Consegue escutar? Tranquilo, escutando bem aqui. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar Engenharia Reversa para a Impressão. A gente vai esperar um ou dois minutinhos aí só para dar tempo que todo mundo entre na, na videoconferência. E daqui a um ou dois minutinhos a gente já começa a apresentar o conteúdo. Meu nome é Márcio Knapek, eu sou engenheiro de vendas aqui da PIL, trabalho na Creaform desde 2012. Sou baseado aqui no Canadá e hoje eu estou com o Pedro Gonçalves, que é engenheiro de aplicações da 3D Criar. O Pedro tem ampla experiência em impressão 3D e também no uso dos scanners PIL 3D. Hoje nós vamos mostrar como a engenharia reversa pode ser uma poderosa aliada para quem precisa recriar peças, otimizar projetos ou inovar com mais agilidade. Então, se você já se deparou com componentes sem arquivo CAD, ou se busca as formas mais rápidas e precisas de transformar objetos físicos em modelos digitais, prontos para impressão e usinagem, esse webinar eu acho que vai ser muito interessante para vocês. Então, fiquem à vontade para interagir pelo chat. Então, tem um botãozinho ali para vocês colocarem as perguntas, enviar as perguntas e compartilhar as experiências também. Nós vamos tentar responder todas as perguntas, talvez durante a apresentação, mas a maioria delas vão ser respondidas no final da apresentação. E vamos tentar fazer esse webinar aí que seja o mais dinâmico e útil possível para todos. Vou deixar o Pedro vai se apresentar. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, só escrever no chat. Muito obrigado, Márcio. Bom, primeiramente gostaria de me apresentar. Meu nome é Pedro Henrique, sou especialista técnico em manufatura aditiva. Também sou consultor de aplicação para manufatura aditiva, além de ser um dos responsáveis pela digitalização 3D e modelagem 3D da 3D Criar. E falando sobre um pouco a 3D Criar, foi fundado em 2015 no CIETEC, que é o Centro de Desenvolvimento da USP para Startups, e a 3D Criar nasceu com um viés mais educacional, e hoje é referência nacional em manufatura aditiva profissional. Ela é criadora do sistema 3DAS, que é o primeiro serviço de manufatura aditiva a serviço do mundo, e da consultoria SiteScan, que é o nosso sistema para busca de aplicações e oportunidades para a manufatura aditiva, aonde atuamos com múltiplas tecnologias de impressão e com mais de 100 tipos de materiais, ajudando a indústria a reduzir custos e acelerar processos de inovações. Somos líder em implementação de consultoria para manufatura aditiva, com mais de 15 mil horas por ano de consultoria, 4 vezes premiada para o prêmio de revendedor de valor agregado pela 3D Print Industry e a única empresa de carbono neutro da América Latina com pegada carbono neutro para impressão 3D. Mas, por que é que, além de eu falar, eu não deixo que a 3D Criar fale sobre a nova marca? Quando a 3D Criar começou, a missão era clara: democratizar o acesso à manufatura aditiva. A primeira identidade visual refletia exatamente isso. Colorida, vibrante, educativa. A gente falava com escolas, universidades, centros de tecnologia. O foco era o universo STEAM e a linguagem era quase didática. Era o começo e foi essencial para formar o mercado. Com o tempo, a 3D Criar cresceu. O portfólio ficou mais robusto, as demandas mais sofisticadas. A identidade evoluiu. A estética ficou mais sóbria, o discurso mais técnico. Começamos a ser vistos como um hub de inovação, atuando com engenharia, pesquisa e desenvolvimento, saúde, educação técnica e grandes contas. Mas o mercado mudou e a 3D Criar liderou essa mudança. Fomos pioneiros no modelo 3DAS, impressão 3D como serviço completo dentro da operação do cliente. Hoje, nossa identidade reflete exatamente quem somos. Especialistas em manufatura aditiva industrial. Uma marca mais madura, com foco 100% em indústria. Com posicionamento claro, sóbrio, direto, que traduz excelência técnica e profundidade. Não somos apenas uma empresa de impressão 3D.
Somos quem resolve o problema. Somos quem implementa a tecnologia, opera a célula, garante o resultado. 3D Criar. Manufatura aditiva com entrega e compromisso industrial. Bom, hoje a 3D Criar atende um grande número de empresas, muitas delas com mais de 40 anos de história na indústria. E é um desafio comum entre esses clientes a manutenção de máquinas antigas, cuja reposição de peça não é mais possível por, às vezes, a marca não existir mais no mercado ou ter um custo extremamente elevado. E ainda assim, temos problemas com linhas novas, onde o custo da peça original, somado com o custo de importação, torna o componente ser muito caro. E é por isso que muitas empresas hoje em dia têm justamente a oportunidade de ter impressoras 3D profissionais e polímeros de engenharia para conseguir reduzir as peças sob demanda e agilidade com excelente custo-benefício. Porém, no entanto, às vezes é impossível utilizar a impressora 3D justamente porque não conseguem realizar a modelagem 3D de alguns componentes. Muitas vezes, por causa das peças terem geometrias complexas que torna inviável a medição precisa com instrumentos tradicionais, como paquímetros ou trenas. E é nesses casos onde utilizamos digitalização 3D com um scanner de alta precisão, que é o PIL3, que torna essencial, permitindo a captura de detalhes das peças originais e gera um modelo digital fiel, pronto para ser impresso. O PIL 3D é um scanner 3D portátil de nível profissional desenvolvido pela Creaform, projetado para tornar a digitalização tridimensional mais acessível e prática, onde, combinado com uma alta precisão de até 5 centésimos de milímetro, a facilidade de uso e um design ergonômico permite ele capturar objetos de diferentes tamanhos, seja eles menores que 200 milímetros e maiores que 3 metros, com uma riqueza de detalhes incrível. Então, tudo que a gente faz é basicamente encurtar o caminho para apenas 3 passos, aonde realizamos o PIL 3 para utilizar e realizar a digitalização do objeto, realizamos a engenharia reversa para obter o melhor modelo 3D CAD possível, para assim converter esse modelo em uma malha STL parametrizada e enviar essa malha diretamente para a impressora para ela conseguir realizar a impressão. E conseguimos realizar a impressão com diversos tipos de tecnologia de impressão hoje em dia, desde o nível desktop profissional, onde contamos com linhas da Ultimaker e da Formlabs, ou até mesmo as linhas mais industriais, aonde, na linha desktop profissional, contamos com máquinas como a Ultimaker S7 ou S8, que são da linha de FDM, com filamentos de engenharia de ponta, além de também trabalharmos com impressoras de resina, com mais de 30 tipos de resinas de engenharia. Ambas as máquinas são muito mais dedicadas a baixa tiragem de peças ou mesmo prototipagem rápida. Já na linha industrial, além de trabalhar com as mesmas empresas citadas, onde podemos trabalhar com produções de alta tiragem e também filamentos superiores, trabalhamos também com máquinas industriais da Minifactory, onde trabalhamos com superpolímeros como o TEM e PIC, que serve tanto para substituir aplicações com alta resistência, aplicações que antigamente eram feitas de aço, muitas vezes também aplicações que precisavam ter resistência química superiores, para substituir com esses polímeros de alto desempenho. Hoje, o nosso objetivo é reduzir em mais de 90% o custo de produção e também o lead time das peças para atender as demandas das linhas de produção, ou mesmo os setores da indústria. Alguns exemplos que temos são dos mais tipos diversificados do ramo industrial. Como eles, o primeiro é uma empresa que trabalha no ramo portuário, onde contam com uma frota de dezenas de empilhadeiras, que trabalham mais de 24 horas por dia. Por conta deles atuarem sempre debaixo do sol, próximo à maresia e umidade, muitas peças acabam se desgastando muito rápido, oxidando, o plástico das peças acaba ressecando, e por conta disso, muitas peças, como por exemplo, o volante da própria empilhadeira, acaba quebrando, já que por ficar exposto aos raios do sol, o plástico fica frágil e acaba quebrando. Onde somente um volante desse pode custar mais de R$8.000 e mais de 4 meses para chegar depois que o pedido é feito. Então, com isso, conseguimos realizar o escaneamento e realizar a impressão em asa, que é um polímero de alta performance resistente à luz ultravioleta do sol,
com somente 4 dias de impressão, 2 para cada lado do volante, conseguimos reaproveitar os componentes eletrônicos da peça original e colocar em nosso modelo impresso. Fora isso, a redução de preço é de mais de 96%, já que cada parte dessa impressa custa apenas R$ 322. Então, para cada vez que eles utilizam isso, a redução é gigantesca. Pedro, tem uma questão aqui uma questão. É possível, depois de criada a malha do componente, realizar a edição do modelo? Geralmente o componente apresenta algum defeito ou quebra. O software consegue realizar alguma sugestão de regeneração? O PIO, ele acompanha 2 softwares, que é o PIOS, que é o sistema de detecção de dados para gerar a malha 3D, e além disso, contamos com um software de engenharia reversa de ponta, que é o Pio.cad Pro, que é um software dedicado para extrair elementos, consertar qualquer defeito que exista na malha e até mesmo gerar alguns tipos de modelagem antes de enviar para algum software específico. No exemplo que temos, no próximo exemplo que temos, é exatamente uma peça que está quebrada e conseguimos realizar a peça toda somente com uma única parte da peça, que é, na essência, uma aplicação muito interessante, que é feita em companhias offshore, aonde os técnicos em plataforma ao mar têm impressoras 3D e o scanner 3D, aonde eles conseguem realizar a manutenção sem precisar pedir entrega de peças novas, onde o técnico que está a bordo da plataforma, ele apenas realiza a digitalização, conforme mostra no vídeo, é uma peça que está quebrada. Essa peça, no caso, uma ventoinha de um tanque que circula fluidos, onde ela teve quebra por um objeto sólido entrar nesse tanque e quebrar essa ventoinha. E após ele realizar essa digitalização, o técnico ele manda o arquivo diretamente para um outro técnico que é um projetista profissional que está em solo, na sede da empresa. Ele pega a malha e realiza toda a engenharia reversa diretamente no software Pio.cad Pro, que é o software que também pode acompanhar o scanner 3D. Na onde, depois que ele gera todo esse arquivo, ele pega novamente e transfere em forma de STL para o técnico que está a bordo e imprimir na impressora que também está a bordo. Assim, além de ele reduzir o custo, que é enorme também, ele reduz mais ainda o lead time, já que essa peça, por causa da burocracia dessas empresas, acaba demorando muito, mais de 180 dias. E com a tecnologia de impressão 3D mais o scanner Prio 3D somados, eles conseguem reduzir isso em apenas um dia de aplicação. Um dia para escanear, mandar, modelar e já colocar para imprimir e ter a peça, já que uma peça como essa demora apenas 11 horas para ser impressa. Pedro, tem uma outra questão aqui. Como é o processo de integração entre o scanner Pio 3D e o software de CAD para gerar modelos prontos para a impressão ou usinagem? Bom, no próprio software Pio.cad Pro, conseguimos realizar a modelagem 3D de forma básica. Mas, além disso, o Pio.cad Pro ele tem integração nativa com alguns softwares. Então, ele não precisa ter toda aquela história chata de salvar arquivo, salvar como step, e salvar em pasta, depois abrir o seu software de CAD, e nada disso. O Pio.cad Pro ele tem integração automática com SolidWorks, Inventor, Fusion 360 ou Solid Edge. Então, tudo que você faz aqui, clicando no ícone desses softwares, ele abre esse software automaticamente e já joga todos os elementos e modelagens diretamente na árvore desse outro software de CAD mais profissional. Mas mesmo assim, conforme mostrado aqui no vídeo, no próprio software Pio.cad Pro já conseguimos realizar quase toda a modelagem da peça. E uma das grandes aplicações que temos também, temos muito sucesso com empresas de bebidas. Nesse caso, nosso cliente que fabrica bebidas em garrafas PET de 600 ml, tem máquinas novas na linha de rotulagem. Máquinas essas que são tão novas que as peças originais já são fabricadas em impressão 3D. Porém, eles têm uma grande dificuldade, porque quando uma garrafa entra mal formada ou torta na linha, ela acaba prendendo no sistema e quebrando vários desses suportes de uma única vez, aonde, muitas vezes por quebrar mais de 20 peças de uma vez, acaba que o almoxarifado não tem a quantidade para substituir elas. Então, eles conseguiram pegar o Pio, já que o Pio consegue pegar peças extremamente pequenas também,
realizar a extração dos elementos que eles precisam para, assim, substituir a peça e trazer o seu modelo STL, conseguindo realizar a impressão e não depender de mais de 60 dias de espera para conseguir ter uma peça nova. Além disso, a gente tem também uma grande vantagem em integrar o scanner 3D com a impressão 3D, já que a gente muitas vezes não precisa depender da complexidade da peça para gerar um arquivo modelo CAD. Se a peça tem uma geometria relativamente simples, nós podemos pegar apenas a peça original, que pode haver também desgaste, algum tipo de problema, até na malha, justamente porque a peça está velha, mandar diretamente para o software de fatiamento das impressoras, que de uma forma até que inteligente, ele corrige automaticamente irregularidades do fatiamento, que atua como forma de aproveitar as camadas de impressão para suavizar essas imperfeições, aonde o resultado é que o processo fica mais rápido, simples e eficiente, que transforma a digitalização em uma produção real em poucos cliques até. E além disso, temos uma questão muito legal que é o jeito como as empresas começam a observar a supply chain quando eles integram essas tecnologias de impressão. Quando temos a tecnologia do scanner 3D Pio 3D aliada com as nossas impressoras, conseguimos mudar completamente a forma como o cliente vê e tem supply chain na sua empresa. Já que para muitos gestores e líderes de empresa é horrível ter um almoxarifado que não tem rotatividade de itens, já que para eles é como se o dinheiro estivesse acumulando poeira, por não saberem quando essas peças que estão em estoque vão ser utilizadas e se um dia vão ser utilizadas. Mas, quando temos a combinação de duas tecnologias disruptivas como essa, podemos criar uma biblioteca digital, ou seja, um digital twin de cada peça, aonde podemos criar apenas um processo sob demanda, que, para cada empresa, quando há necessidade, com apenas um clique, podemos começar a produzir a solicitação diretamente na impressora, reduzindo espaços em almoxarifado, reduzindo dinheiro que pode estar acumulando poeira, e além disso, criando um sistema muito mais prático e disruptivo. Não só isso, toda essa questão do Digital Twin, hoje, a 3D Criar, ela tem o objetivo de impulsionar o sucesso dos clientes por meio das tecnologias que nós temos. Dentro do nosso negócio de 3DAS, o nosso modelo de serviço que é o 3D as a Service, gostamos de acompanhar de perto a produtividade dos nossos clientes e das máquinas implementadas, onde fornecemos relatórios mensais e detalhados do uso de sua produtividade. Em um dos nossos casos, temos um cliente que produzia uma média de 400 peças por mês com duas impressoras, aonde ele conseguia imprimir 400 peças e mais de 800 horas de impressão por mês, já que todas as máquinas que temos conseguem trabalhar em uma escala 24/7. E, logo depois que ele adquiriu o scanner Pio 3D ao seu processo, ele registrou um aumento de quase 100% da sua produção logo depois do mês que ele adquiriu o scanner. Já que esse salto acontece porque antes ele não conseguia, com as ferramentas que ele tinha, como taquímetro, micrômetro, trena, que são medições de ponta a ponta, capazes de realizar qualquer tipo de medição em peças com geometrias complexas. Com a digitalização e modelagem 3D desses componentes complexos, que existiam na fábrica, mas eram impossíveis antes de se ter a modelagem, com o scanner, o cliente ampliou a capacidade de produção e reduziu o tempo do desenvolvimento e expandiu mais o leque de oportunidades dentro da sua própria operação. Bom, pessoal, queria agradecer pela oportunidade e qualquer tipo de perguntas e respostas, qualquer pergunta que vocês tenham, estamos dispostos aí a responder também. Tem uma pergunta aqui, Pedro. Como o uso do scanner e da impressão 3D impacta diretamente no tempo de parada, shutdown dos equipamentos? Muitas vezes, por exemplo, quando temos empresas com linhas manufaturadas, como empresas de bebidas e alimentos, a gente tem uma situação que é o MTBR, que é o Mean Time to Repair, né? O tempo médio entre reparos. Se uma máquina ela acaba quebrando uma peça e eles necessitam fazer a modelagem para realizar a impressão,
ou mesmo dependem do lead time do fornecedor original, que pode demorar mais de 30 dias, pode acontecer daquela linha ficar parada por muito tempo. E máquina parada é um custo extremo para muitas empresas. Com o scanner 3D, conseguimos reduzir o tempo médio entre reparos, para que assim a máquina fique menos tempo parada possível para conseguir ter o modelo, realizar a impressão e devolver a peça em linha para que a máquina continue trabalhando sem ter a necessidade de ter dinheiro desperdiçado por uma máquina não estar trabalhando. Beleza. A próxima pergunta aqui. Quais são os principais benefícios que seus clientes perceberam ao produzir peças localmente com a impressão 3D, em vez de passar para o processo, né, normal de compra ou importação? Bom, a primeira parte delas é a redução da burocracia e também a redução do almoxarifado, já que muitas vezes é muito difícil a gente quantificar quantas peças são utilizadas por mês, porque não é possível conseguirmos calcular a falha, já que alguns meses podem quebrar 20 peças de uma vez, 30 peças no outro, 0 peças em outro mês e por assim vai. Quando temos uma biblioteca digital e serviço sob demanda, conseguimos realizar a impressão de forma rápida, realizar o escaneamento de forma também muito mais prática, que é realizar o digital twin daquelas peças, e assim reduzir de forma burocrática todo o processo de compra, já que o setor de compras não surge mais a necessidade de conversar com o fornecedor original, já que conseguimos internalizar todo o processo da empresa. Assim, reduz o MTBF, que é o Mean Time Before Repair, Before Fail, e o Mean Time Before Repair. Passar para a próxima aqui. Você acredita que essa solução pode ser aplicada em empresas de qualquer porte? Hoje, a 3D Criar ela atua com diversos segmentos, seja na indústria óleo e gás, seja na indústria de bebidas e alimentos, seja na indústria de fármacos e químicos, seja na indústria de cosméticos, seja em ramos educacionais e até mesmo na área da saúde. Hoje, conseguimos ver que o Scanner Pio 3 consegue atuar com qualquer tipo de situação, desde peças a nível industrial, ou seja, qualquer tipo de peça manufaturada, ou até mesmo situações de inovação, onde conseguimos usar o Pio 3 para conseguir criar órteses e próteses para a área educacional, para a área medicinal e também para a área educacional, onde conseguimos incentivar as novas mentes a conseguir produzir e utilizar esse tipo de tecnologia para frente. Hoje em dia, eu acredito que tanto o Pio 3 como as impressoras, que hoje em dia nós da 3D Criar falamos que é a máquina que faz qualquer coisa, consegue sim fazer qualquer coisa e consegue atuar em qualquer ramo, já que até mesmo nós temos a nossa frase que é: as impressoras são as fábricas de tudo. Próxima pergunta aqui. Que tipo de suporte ou treinamento vocês oferecem para que os clientes aproveitem ao máximo o scanner e a impressão 3D? Bom, em todo tipo de situação, desde o nosso modelo de serviço como 3DAS, até mesmo quando o cliente apenas quer adquirir a máquina por conta própria, seja tanto a impressora quanto o PIO, nós oferecemos o treinamento de forma gratuita. O treinamento de operação e manutenção do equipamento. Mas, além disso, a gente gosta sempre de analisar qual é a situação do cliente. Assim como nas empresas offshore, não faria sentido a gente realizar o treinamento completo do PIO para o operador que está em almar, já que muitas vezes ele tem outras demandas para se solucionar e às vezes ele não tem um viés de projetista. Então, nós conseguimos observar como o cliente gostaria de ser feita a situação e realizar o treinamento focado para cada tipo de operação, na onde o técnico que está em mar, por exemplo, ele tem um treinamento e um viés mais voltado à operação da impressora e do scanner, além de manutenção também da impressora, e o projetista que está na sede, em terra, ele tem um treinamento mais voltado ao desenvolvimento do Pio.cad Pro e a engenharia reversa, assim como um treinamento mais focado em fatiamento do modelo 3D para encaminhar diretamente ao técnico que está em mar. Então, conseguimos analisar diretamente a situação de cada cliente e gerar o melhor treinamento possível para cada situação. Última pergunta aqui. Quais são os principais desafios que os seus clientes enfrentavam antes de adotar essa tecnologia? Bom,
um dos principais problemas que os nossos clientes sempre enfrentaram era uma situação. Muitos clientes têm problemas. Alguns, por serem estatais, têm problemas de licitação. Muitas vezes abriam uma licitação e a demora até conseguir achar alguém que realizasse a terceirização da peça ou qualquer coisa do tipo demorava muito. Ou mesmo as tecnologias eram muito caras, às vezes era muito burocrático para o setor de compras realizar a compra do equipamento, no caso, o componente que quebrava, ou até mesmo era difícil a hora técnica do operador que está lá. Porque o operador da empresa, ao invés de ele estar fazendo novas implementações ou outros tipos de funções, ele está parado realizando o desenho 3D de uma peça de uma forma extremamente arcaica. Muitas vezes tendo um paquímetro, muitas vezes tendo que tirar medições na trena e sendo errôneas até, já que muitos desses instrumentos que eles possam ter não estão nem calibrados para isso. Então, utilizando esse tipo de tecnologia, eles resolveram muito mais esses problemas, sejam eles burocráticos ou até mesmo alguns problemas que eram mais relevantes a tempo de desenvolvimento de novos projetos. Então, conforme a gente mostrou no nosso dashboard, após um cliente ter o scanner, ele conseguiu produzir muito mais, ele conseguiu ter muito mais acessibilidade a peças e a projetos que ele não sabia que não conseguiria ter mesmo. Outra questão também que conseguimos enfrentar às vezes é uma resistência da parte de algumas lideranças em implementar essas tecnologias, já que muitas pessoas ainda não compreendem de forma tão assertiva a tecnologia de digitalização 3D e a tecnologia de impressão 3D. Por isso, criamos webinars, criamos fóruns e aí criamos vídeos também para apresentar a tecnologia para essas novas lideranças ou essa liderança de velha guarda que às vezes não compreende de forma certa qual que é a finalidade tanto do PIL quanto das impressoras também. E é por isso que criamos nosso centro também de educação e desenvolvimento para a liderança para conseguir entender essa tecnologia. Pedro, não tem mais nenhuma questão. Se vocês tiverem ainda alguma questão que não foi, é só escrever no chat. Se não, gostaria de agradecer a todos a presença de vocês, o tempo de vocês. Espero que esse webinar tenha sido proveitoso para todos. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, Márcio. Obrigado, pessoal. Tá, até agora não tem mais nenhuma questão. Então, muito obrigado e bom dia para vocês todos. Até mais. Até.